Oi, tudo bom? Aqui no canal eu publiquei um vídeo com o nome Lúcida Sempre. Esse é o título do vídeo que eu publiquei. E alguém me fez uma pergunta sobre o que eu achava do Judas. O que você acha do Judas? Ele é mau? Era mau? Bom, antes de eu responder, eu gostaria de fazer uma observação. Sim, Judas traiu o Messias, sim, ele vendeu o Messias. Mas é comum, o senso comum, as pessoas, quando lembra do Judas, o Judas ali da Bíblia, associa ele ao lado B. Ele, além de ser um ser humano mau, eu penso que tem um peso maior em cima dele, porque ele traiu o Messias, ele vendeu o Messias. Mas ninguém para pensar, mas quem comprou? Peraí, se eu vendo alguma coisa e recebo por isso, alguém comprou aquilo que eu vendi. Tem até uma prática nas festividades instituídas pelo sistema que rege o mundo de malhar o Judas. Mas por que só Judas é malhado? Eu penso que teria outro sujeito a ser malhado, que no caso é o sistema religioso, no caso é os líderes religiosos que compraram o Messias. Agora, o Messias aqui fisicamente, realmente ele foi vencido. Não tem como negar isso. Ah, mas ele tinha que passar por isso? Tinha. Não é? É essa observação que eu estou fazendo. Ele tinha que passar por isso. Mas na mão do sistema religioso, na mão dos líderes religiosos, muito estranho, né? Ele tinha que passar e passou, mas poderia ser na mão de qualquer pessoa comum, né? Assim, sem ter todo esse enredo, né? Poderia ser qualquer pessoa que não gostasse da pregação dele, enfim, mas o sistema que matou o Messias, e não apareceu ninguém maior que o sistema para derrotar e destruir esse sistema, mesmo porque quem vai aniquilar esse sistema será o próprio Messias, tanto o sistema religioso como o sistema que rege o mundo. Bom, agora a minha resposta quanto à pergunta do radar da pessoa é que, para mim, Judas, ele era como eu e como você, entende? Ele era um ser humano comum, nem mal nem bom. Eu sou boa ou sou má? Você é bom ou mal? Não, é porque ele fez o que ele fez, mas não foi porque ele estava predestinado a isso. Não foi porque o Criador o predestinou para fazer isso. Entende? No eterno, ele não predestina ninguém a fazer tal prática, seja ela boa ou ruim. Então não existe predestinação para nós. Por que existe para o eterno? Porque ele enxerga adiante, ele enxerga a linha do tempo. Eu, Elaine, antes de eu existir, antes de eu gerar, ele já sabia que em 1976 iria nascer uma pessoa com o nome Elaine, bebezinha, e na cronologia ali do tempo, né? Na linha do tempo, ia ficar jovenzinha, ia acontecer isso, ia passar por isso, e agora em 2023 está gravando esse vídeo. E ele continua enxergando a minha linha do tempo, mas eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo quando eu desligar a câmera. Eu tenho em mente que eu tenho os afazeres para fazer. Mas eu não sei o que pode ocorrer comigo, mas o Criador, ele sabe. Ele sabe por pré-ciência. Não que ele predestinou eu terminar o vídeo e vou lá fazer o almoço. Depois do almoço você não vai no supermercado, você vai lavar roupa, não. Isso eu faço por mim, porque eu sei das minhas tarefas e de qualquer coisa inerente à minha vida e conduta aqui. Mas o Pai não predestina ninguém. Ele tem ciência, ele tem a presciência. Então ele sabe o momento exato que eu também vou partir, como de todo mundo. Então ele sabia pela presciência dele que Judas iria trair o Messias.
Mas poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa. Entende? Então não é o Judas que é o ser mau, o ser humano mau, passivo de ser malhado, que eu acho uma injustiça. Como eu disse, eu penso que quem teria que ser malhado, simbolicamente, eu acho que nem esse tipo de coisa deveria ocorrer porque é uma bobeira, mas se fosse para ocorrer, teria que ser o sistema religioso, né? Porque teve dois personagens ali. Teve o vendedor e o comprador. Mas até aí, né, ninguém para pensar. Então a minha resposta é essa, a pessoa que perguntou. Eu não acho que Judas era mau, também não acho que era bom, porque bom só tem um, o Pai que está no céu, esse é bom. O Messias falou. Nós somos falhos, passivos a errar. E Judas foi só uma peça. Ah, uma peça ali do xadrez do Criador? Não. Ele foi só uma peça para fazer o que ele quis fazer. Entende? Que ele achou o correto fazer na hora, mesmo que depois é narrado que ele se arrependeu. Mas e nós? Quantas coisas ao longo da nossa vida a gente não gostaria de não ter feito? Né? Se tivesse a presciência do que acarretaria. Né? Quantas coisas? Por isso que todos somos falhos. Todos, sem exceção. Só um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Só ele, mais ninguém. Então qualquer um de nós falha, erra, tanto com ação, atitude, palavras, até em pensamento a gente erra. Por mais que procura não errar, acaba errando. Né? Nós somos seres humanos, inerente a todas as qualidades que o ser humano tem, sentimentos e tudo mais, então a gente erra. E Judas foi mais um. Como qualquer um de nós poderia ter feito a mesma coisa. Não adianta eu chegar a malhar o Judas, como fazem por aí, e bater no peito, eu não faria isso. Será? Eu estou fazendo esse vídeo com uma análise bem racional mesmo, sabe? Me colocando no lugar do outro, né? Então poderia, e poderia também não fazer. Aí vai do caráter da pessoa agora. Na questão ali do Judas, ele de repente encheu os olhos de ir lá vender o Messias pelas moedas de prata, ou de ouro ou de prata. Tem tudo isso aí, é do ser humano. A questão ali do caráter, de ser honesto, desonesto, aí é do ser humano. Então não é porque Judas ele foi predestinado pelo Messias a fazer, seria Judas. Mateus foi predestinado para ser o discípulo do Messias e não trair o Messias. O Pedro, ele foi predestinado para ser aquele homem do qual receberia as chaves da porta do céu, que é o que fala, né? É sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é uma passagem que é interpretada e é vista de forma contrária ao que está escrito, mas eu não vou entrar nesse mérito sobre quando o Messias falou para Pedro, né? E sobre esta pedra edificaria a minha igreja, mas eu vou deixar para uma outra ocasião. Mas assim, entende? Então, o Messias, o Criador, ele não coloca nós seres humanos como robozinho, peçazinhas. Para ser, Elaine vai ser assim até o final da vida, fulano, não, não. A gente tem nossa livre escolha, né, para fazer o que bem quiser e depois arcar com as consequências. No caso de Judas, ele se arrependeu, né, e acabou como acabou. Mas espero que tenham gostado do vídeo.